Olá, meu nome é Bruna Guerra, sou cirurgiã pediátrica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atresia de esôfago. Deixa eu colocar aqui, compartilhar direitinho, tá? Bom, a atresia de esôfago é uma doença, uma patologia bem característica da cirurgia pediátrica e é uma patologia que a gente identifica o cirurgião pediátrico. Por que eu falo isso? Tem diversas patologias que o cirurgião geral, o cirurgião de adulto, acaba operando em crianças também, mas tem algumas específicas que ninguém bota a mão, que é específica do cirurgião pediátrico. Uma delas é a atresia de esôfago. E por que isso acontece? Porque é uma cirurgia extremamente delicada, extremamente difícil. São pacientes recém-nascidos que a gente opera, muitas vezes não tem nem 2 quilos de peso. Num espaço pequeno, né? Você vai estar dentro do tórax, pode ser aberto ou laparoscópica, mas precisa ter uma mão delicada, conhecimento anatômico da criança bem específico, bem estudado, para que a cirurgia seja feita da melhor forma possível. Então, é uma cirurgia de cirurgião pediátrico para cirurgião pediátrico e é muito linda. E vale a pena a gente estudar e conhecer mais sobre ela, porque tem sua prevalência, a gente vê muitos casos desses pacientes e o tratamento é essencialmente cirúrgico para garantir a vida, né? A gente tem que garantir uma via de alimentação, principalmente para esses pacientes. Isso é feito em cirurgia. Começando, então, vamos falar sobre a embriologia. O esôfago é um tubo muscular, né, que vai conectar a parede até o estômago. No início lá da embriologia, o esôfago e a traqueia começam se desenvolvendo juntos a partir do intestino anterior. Na 4ª semana, eles começam a se separar. Aqui, esqueminha mostrando, olha, começa a formar uma prega aqui transversal, uma prega traqueoesofágica que vai separando, então, a traqueia anteriormente e o esôfago posteriormente. Na 7ª semana de vida, essas duas estruturas já estão completamente separadas. Aqui está já bonitinho, completamente separado. Entre a 4ª e a 7ª semana, então, nesse período aí de transição e de separação, pode acontecer algum problema, alguma alteração nessa embriologia que vai causar a malformação que a gente vai estudar mais pra frente. Epidemiologia. Como eu falei, então, é uma doença que o cirurgião vê com frequência, às vezes a população em geral, os médicos generalistas não veem tanto, mas que o cirurgião pediátrico é bem vista, né? Porque, claro, esses casos vão chegar para a gente operar. Mas a prevalência que a gente tem dela gira em torno de 1 para cada 2.500 a 3.000 nascidos vivos. A gente vai ver que na classificação a gente tem vários tipos de atresia de esôfago. Uma delas seria a presença da fístula traqueoesofágica isolada, que é muito mais rara. Aí a prevalência dela chega a ser 1 para cada 8.000 nascidos vivos. Tem uma discreta predominância do sexo masculino, vai ser uma menina para cada 1,2 meninos sexo masculino. Cerca de 50% a 70% dos portadores de atresia de esôfago vão ter outras anomalias congênitas associadas. Então, a gente sempre tem que pesquisar alguma outra anomalia se você chega com esse diagnóstico de atresia de esôfago. 30% desses pacientes vão estar associados à prematuridade e a retardo do crescimento uterino. Como eu disse lá no início, são pacientes, às vezes, muito pequenininhos, baixo peso, prematuro, que a gente tem que operar. Muitas vezes eles não têm nem 2 quilos de peso. Claro, tem os maiores, os de termo, mas 30% deles vão estar associados à prematuridade e retardo de crescimento intrauterino. A gente tem uma classificação, então. Na verdade, a gente tem várias classificações que já foram feitas ao longo dos anos. Aí. Tem algumas hoje mais estabelecidas, que é a de Gross modificada, que a gente vê mais até em questão de prova e tudo. Mas o que se tem visto hoje, o que se tem falado, é que, idealmente, chamar a patologia pela descrição dela, como eu vou fazer daqui para frente. Eu vou falar a classificação de Gross modificada,
Mas o ideal é a gente descrever a patologia para não ter dúvida em relação à classificação, porque, como eu disse, já tiveram várias classificações diferentes. Mas vamos lá. A gente tem esse tipo aqui de atresia de esôfago. O que a gente tem? A gente vai ter a traqueia aqui, o esôfago vai estar descontinuado, a gente tem um coto proximal aqui que vai terminar em fundo cego e um coto distal que termina com uma fístula para a traqueia. Então, ela é chamada atresia de esôfago com fístula distal. É o tipo C da classificação de Gross e é o tipo mais comum. Ele chega a ser 85% das atresias de esôfago encontradas. Então, a maioria que a gente vai operar é esse tipo, que é o tipo atresia de esôfago com fístula distal. Esse segundo tipo, a gente vê a traqueia aqui bem formada, com a bifurcação, o coto proximal terminando em fundo cego e o coto distal também em fundo cego. E a gente já reparar aqui, ó, que a distância entre os dois costuma ser bem mais longa do que entre esses dois desse outro tipo. Essa aqui é a atresia de esôfago isolada, sem fístula da traqueia com esôfago. É o tipo A de Gross e é o segundo tipo mais frequente, mas olha quão menos frequente ela é do que o outro tipo. Ela corresponde a 7% só das atresias de esôfago. Esse outro tipo, a gente tem a traqueia inteira bem formada, o esôfago inteiro aqui também, ele não tem nenhum ponto terminal nem fundo cego, mas a gente vê essa comunicação entre traqueia e esôfago. A gente vê uma fístula. Então, essa é a chamada fístula traqueoesofágica sem atresia, ou muitas vezes conhecida como fístula em H ou tipo E de Gross. É o terceiro tipo mais comum, mas corresponde a 4% só das atresias de esôfago. E outras mais raras ainda, mas que também fazem parte da classificação, a gente tem a atresia de esôfago com fístula proximal, então o coto proximal aqui comunicando já com a traqueia, e o coto distal terminando em fundo cego, é o tipo B de Gross, com 2% das atresias. E essa última, menos frequente ainda, menos de 1% das atresias de esôfago, que a gente vai encontrar fístula tanto no coto proximal quanto no coto distal. Ela é bem rara mesmo de encontrar, e a atresia de esôfago com fístula proximal e distal. Outra coisa que a gente tem que avaliar, então, a gente viu lá que uma porcentagem grande, 50%, 70% desses pacientes com atresia de esôfago, podem ter anomalias congênitas associadas. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que ver, essa atresia de esôfago é uma atresia de esôfago isolada ou é uma atresia de esôfago sindrômica? Sendo sindrômica, a gente tem que identificar essas outras anomalias associadas para tratá-las. Algumas exigem um tratamento mais precoce e imediato, antes até do tratamento da atresia de esôfago. Outras podem ter esse tratamento mais retardado, quando a criança tiver o tratamento da atresia de esôfago, estiver estabilizado, e assim passar para essa segunda parte. E das anomalias congênitas associadas mais frequentes, a gente tem o quê? Primeiro, as anomalias cardíacas, correspondendo a 20 a 25% dos casos, e das alterações a gente encontra o PCA, a comunicação interventricular, a interatrial, a tetralogia de Fallot, com a arctação da aorta e o arco aórtico à direita. Segunda anomalia associada são anomalias, na verdade, do trato gastrointestinal, correspondendo 20 a 20%, 22% dos casos. A gente vai ter anomalias anorretais, com ânus imperfurado e suas variações, chegando a 9%, atresia de duodeno, chegando a 5%, e má rotação intestinal, 4%. Também a gente encontra anomalias do trato gênito-urinário, chegando a 15 a 20%, e aí a gente pode ver refluxo vasculateral, o rim ferradura, genesia renal unilateral, hipospádia, hidronefrose e outras alterações. A gente vê anomalias musculoesqueléticas, chegando a 15%, principalmente presença de hemivértebras, anormalidades de membros,
tendo mão torta radial, aplasia de rádio, anomalias digitais, luxação congênita de quadril, pertopo congênito, anomalias neurológicas, 10%, com hidrocefalia, defeitos de tubo neural e holoprosencefalia, e anomalias cromossômicas, então, que a gente pode ver associado síndrome de Down e as trissomias do cromossomo 13 e do cromossomo 18. Tem outras associações que são chamadas as associações aleatórias, que podem ser encontradas, então, junto com esses pacientes de atresia de esôfago, e que formam um mnemônico, né, que é mais fácil para a gente guardar e que tem essas anomalias, um conjunto de anomalias associadas. A principal delas é o VACTER-L. Ela pode ser encontrada em 20 a 25% dos casos e tem que ter pelo menos 3 dessas anomalias, incluindo a atresia de esôfago, para você falar que aquele paciente é um paciente VACTER-L. É mais presente nos pacientes que têm atresia de esôfago sem fístula. E o que ele compõe? Quais são as anomalias que compõem? Então, são anomalias vertebrais, daquelas que eu já citei, qualquer uma delas, anomalias anorretais, anomalias cardíacas, a presença de fístula traqueoesofágica pode acontecer, anomalias renais e anomalias de membros, é uma formação de músculos esqueléticos de membro. Então, se eu tiver 2 dessas anomalias mais a atresia de esôfago, pelo menos, eu já tenho associação VACTER-L. Outra associação que é presente, é identificada junto com os pacientes de esôfago, é essa associação Charge. Ela é menos frequente que a VACTER-L, né, 2%. A surdez é uma das principais características desses pacientes. Ela tem essa classificação de típica, atípica e parcial, mas que não vem ao caso nosso agora de identificar. Mas quais são as anomalias associadas nesses casos? Coloboma, defeitos cardíacos, atresia de coanas, o retardo de desenvolvimento desse paciente, a presença de anomalias genitais e deformidades do ouvido. Ela, como eu falei, é bem menos frequente que a VACTER-L. A VACTER a gente encontra em vários pacientes mesmo, que a gente acaba operando de atresia de esôfago, e é importante a gente identificar até para manter o tratamento guiado de todas essas patologias, não deixar passar nenhuma delas e informar sempre a família, né, que se trata de uma associação de anomalias, não é só, você não vai só tratando a atresia de esôfago, tem as outras questões daquele bebê que precisam ser tratadas. Apresentação clínica e diagnóstico desses pacientes com atresia de esôfago. Então, eu achei mais fácil a gente falar separando pela classificação, porque é diferente tanto a apresentação, o diagnóstico e o tratamento das atresias de esôfago, dependendo do tipo que a gente encontra. Então, primeiro, vamos falar da atresia de esôfago com fístula distal, que é aquele chamado tipo C de Gross. Primeiro que esses pacientes vão ter uma apresentação muito precoce. Tem algumas alterações já visualizadas intraútero e outras que vão ser diagnosticadas logo nas primeiras horas após o parto. A gente encontra a presença de poligrâmio no ultrassom pré-natal em até 30% desses pacientes, desses casos. Assim que o paciente nasce, a gente vai notar uma salivação excessiva e aerada, porque não tem para onde a saliva descer, vocês concordam? Aqui o esôfago termina em fundo cego, então a saliva que está sendo produzida, ela vem até aqui e volta. Então aquele paciente vai ficar salivando o tempo inteiro, vai ter episódios espontâneos e recorrentes de cianose, episódios de regurgitação, tosse e cianose, se não for feito diagnóstico logo no início, e tentar alimentar aquele paciente. Também é a mesma coisa, vai tentar alimentar, vai dar a dieta aqui, o leite, aquilo vai voltar e pode acabar indo para a traqueia também, causando esses sintomas. A gente vai ter distensão abdominal, por quê? Isso é um importante fator diferenciador do outro tipo de atresia de esôfago. A gente tem distensão abdominal porque o ar vai entrar aqui pela traqueia desse paciente e vai passar por essa fístula
para o esôfago distal e vai chegar no estômago, no intestino proximal desse paciente e causa distensão abdominal gasosa. Visto tudo isso naquele paciente recém-nascido, a primeira tentativa de diagnóstico mesmo da atresia do esôfago é a tentativa de passar uma sonda nasogástrica. E aí a equipe de enfermagem, a equipe médica, vai falar que não passou. Ela introduz um pouquinho e não vai mais. Parece que está batendo alguma coisa e realmente está. Ela vem aqui e bate aqui nesse fundo cego desse esôfago. E se não for tratada, feito o manejo pré-operatório correto e o tratamento cirúrgico correto, a gente vai ver uma piora gradual das condições respiratórias desse paciente. Do diagnóstico, então, primeiro, né, o ultrassom pré-natal já pode dar esses sinais para a gente de poligrâmino, pode ver já um esôfago cervical mais dilatado e já desconfiar também da presença de atresia do esôfago. Bebê nasceu, a gente faz, depois de tentar passar sonda e não conseguir, ver aqueles sintomas e sinais clínicos, a gente vai pedir uma radiografia anteroposterior e lateral, de tórax e cervical preferencialmente. Essa radiografia, ela pode ser feita com ou sem contraste. Idealmente, ou atualmente, né, faz sem contraste para evitar uma aspiração desse contraste, uma pneumonia aspirativa. Você vê aqui nesse primeiro raio-x que a gente já pode ver, aqui a gente vê, ó, o coto esofágico proximal dilatado, olha só a sonda, e a imagem da sonda nasogástrica aqui, ó, dobrada, fazendo a voltinha do coto esofágico. Aqui eu não tenho contraste nesse esôfago, mas eu consigo ver bem que se trata de uma atresia de esôfago. Se você não conseguir visualizar bem nesse raio-x simples, você pode fazer um chamado esôfagograma, que você vai injetar um pouquinho de contraste, então, nessa sonda, nesse corpo proximal, e você vai ver corando aqui nitidamente esse esôfago proximal, terminando em fundo cego, com a sondinha também enrolada aqui. E a questão que eu falei lá de distensão abdominal por causa da fístula, que permite a passagem de ar da traqueia pelo estômago, a gente nota aqui, ó, nesse raio-x de abdômen também. Então, o ar vai descer pela traqueia, vai passar pela fístula distal e vai chegar aqui, ó, no abdômen do paciente. Então, nesse caso, a gente vai ver tem uma atresia de esôfago com fístula distal, porque tem ar no abdômen. Fechou o diagnóstico. Pode ser feita uma broncoscopia, quando disponível, quando a criança está estável, para investigar melhor, para visualizar aquilo diretamente, para pesquisar a presença de uma fístula proximal também, mas como a gente viu lá na classificação, é muito rara. Mas se estiver disponível, pode ser feita essa broncoscopia sim, mas não é essencial como diagnóstico ou como exame pré-operatório. Mas vai trazer mais informações sim, com certeza. Agora, o outro tipo, a atresia do esôfago sem fístula, é aquela tipo A. Né? Então, tem lá os dois corpos separadinhos, em fundo cego, sem comunicação nenhuma com a traqueia. A gente tem uma apresentação precoce também, intraútero, nas primeiras horas. Vai ter poligrâmino, mas em mais porcentagem ainda, enquanto o outro chegava a 30%, esse aqui 85% dos pacientes vão apresentar poligrâmino intraútero, vão ter salivação excessiva e aerável também. O abdômen aqui já é diferente, não vai ter aquele abdômen distendido como no tipo C. Aqui a gente tem um abdômen escavado. Por quê? Não está passando nada para esse abdômen. Não chegou nada aqui no estômago nem no intestino. Nem pela via normal do esôfago, porque ele está descontinuado aqui pela atresia, e não tem contato, não tem comunicação com a via aérea, com a traqueia. Então, não passou ar também. Então, abdômen bem escavado. Novamente, na tentativa de passar uma sonda nasogástrica, não consegue passar, ela bate ali lá no fundo do esôfago proximal e não progride. E nesses casos, a gente vê, então, uma maior incidência de prematuridade, síndrome de Down e atresia de duodeno do que nos pacientes com fístula. O diagnóstico, da mesma forma, ultrassom pré-natal vendo poligrâmino, ele já pode inferir também a presença de atresia do esôfago quando ele não vê bolha gástrica.
E pode ver também o esôfago cervical dilatado. Na radiografia de tórax, os achados vão ser semelhantes. A gente vê aquele cotinho esofágico proximal dilatado, a imagem da sonda nasogástrica aqui embolada, terminando em fundo cego. E a diferença do raio-x do abdômen é esse. A gente vai ver um abdômen completamente branco, sem ar nenhum, porque não tem fístula, não tem por onde esse ar chegar no abdômen. É diferente desse outro raio-x aqui, olha, que a gente está vendo cheio de ar aqui no estômago e no intestino, que o ar passou pela fístula. Nesse caso, eu falo em atresia de esôfago sem fístula. O abdômen está todo branquinho. A gente pode fazer o esofagograma também, como no outro caso, né? Se você tiver dúvida, se o raio-x simples não ficar bom, você pode estilar um pouquinho de contraste pela sonda para visualizar melhor esse corte proximal, mas lembrando de, assim que bater o raio-x, já aspirar o contraste para evitar que esse paciente aspire e dê uma pneumonite. A broncoscopia, mais uma vez, pode ser útil, mas não é essencial. E o outro tipo que a gente vai falar é da fístula traqueoesofágica sem atresia. Nesse caso, ele já pode passar despercebido nos primeiros meses de vida. A gente não consegue fazer diagnóstico intraútero e ele vai ter uma apresentação mais tardia. A história que a gente vai ver é o quê? Uma criança que vai vir, os pais falam que tem história de sufocação, uma criança que tosse sempre na hora que vai tentar alimentar, ou aquela criança que teve vários episódios já de pneumonia, e pode apresentar uma distensão abdominal gasosa intermitente, principalmente na hora que essa criança vai chorar ou tossir, porque aí o ar vai passar aqui, vai abrir essa fístula, vai passar aqui para o abdômen. Esse é mais difícil de ser percebido. Geralmente a criança que chega para a gente com a fístula em H vai ser essa história, ó, sufocação, tosse na hora de alimentar, pneumonia de repetição. O diagnóstico, a gente pode fazer o raio-x de tórax de abdômen. Eu não vou ver atresia de esôfago, porque eu não tenho atresia, mas eu vejo sinais da pneumonia de aspiração. Eu posso ter uma sequela pulmonar já por causa dessas pneumonias de repetição e uma distensão gástrica. Pode ser feito um esofagograma com videofluoroscopia e, nesse caso, a broncoscopia rígida e esofagoscopia é que vão dar para a gente o diagnóstico definitivo. Desculpa. A broncorrígida, melhor do que a flexível, e a esofagoscopia, elas devem ser feitas juntas, e aí elas podem, sim, você vai injetar azul de metileno, você vai ver aquela fístula, o azul vazando lá pelo orifício da fístula no esôfago, você identifica isso pela esofagoscopia. Não é fácil o diagnóstico, mas é o jeito mais possível de se fazer com esses dois exames juntos, broncoscopia e esofagoscopia. Falando de tratamento agora, eu estou falando mais desses 3 tipos, porque como a gente viu, são os mais frequentes, né? Disparadamente mais frequente é a atresia do esôfago com fístula proximal e os outros 2 que a gente encontra também. Os outros 2 tipos, fístula proximal e distal, e o outro tipo da atresia de esôfago, a gente quase não encontra. Então, a atresia isolada, a gente vai falar, a atresia de esôfago com fístula, a atresia em H, a gente está falando. Essa aqui, a atresia de esôfago com a fístula só proximal ou com as 2 fístulas, são muito mais raras. Então, eu não vou focar nisso agora, porque o tratamento, o diagnóstico também não vai diferenciar tanto dos outros tipos mais comuns. Deixa eu voltar. Tratamento. Então, eu preferi separar o tratamento, então, em 3 partes. Antes da gente operar essa criança, a gente tem que fazer um manejo pré-operatório adequado. Depois, a segunda parte, a gente vai ter o tratamento cirúrgico específico e tem os cuidados pós-operatórios que são essenciais para uma cirurgia de sucesso. Então, vamos falar separadamente desses 3 passos. O manejo pré-operatório. Então, fez o diagnóstico do paciente com atresia de esôfago. Primeira coisa, se você não está no serviço de referência
um serviço que tem UTI de neonatal, um serviço que tem cirurgião pediátrico, a primeira coisa é transferir esse paciente para o centro de referência. Ele não vai sobreviver, ele não vai ter o tratamento adequado se ele não tiver o respaldo da UTI neonatal e da cirurgia pediátrica. Outra coisa super importante é posicionar uma sonda nesse coto proximal. Por quê? Como a gente falou, vai estar produzindo muita saliva, saliva não tem para ir, para onde ir, aquilo vai estar voltando, essa criança pode aspirar, pode sufocar. Então, a gente tem que manter esse coto mais vazio possível. Como que a gente faz isso? Tem uma sonda chamada sonda Reflow, que é uma sonda importada, que é difícil, a gente geralmente não consegue dela aqui para a gente fazer esse tratamento, mas a gente faz uma adaptada, uma sonda de duplo lumen. A gente pega uma sonda mais grossa, às vezes uma sonda 8 ou uma sonda 10 uretral, e coloca uma fininha por dentro, uma sonda 6 ou sonda 4, posiciona aquilo lá no corpo proximal do paciente e vai deixar em aspiração contínua. Então, o tempo inteiro, 24 horas por dia, essa sonda vai estar lá, ligada na aspiração, puxando aquela saliva e evitando que aquele paciente faça microaspirações ou aspirações de grande volume de saliva. Outra coisa que ajuda bastante é a posição que esse paciente deve ser mantido até que ele seja operado. O paciente com fístula distal, idealmente, ele deve ficar com a cabeceira elevada ou em decúbito lateral. Justamente porque, nesses casos de cabeceira elevada, você vai evitar que o conteúdo do estômago suba pela fístula distal e vá para a traqueia. Concorda comigo? Deixa eu voltar lá na foto para ficar mais claro. Ó, se eu deixo esse paciente deitado, horizontal, ou às vezes até a cabeceira um pouquinho rebaixada, o conteúdo do estômago, o conteúdo ácido, ele pode voltar por esse esôfago, passar pela fístula e vir na traqueia e causar um estrago. Então, para evitar esse refluxo ácido, a gente deixa esse paciente, idealmente, de cabeceira elevada ou decúbito lateral. Agora, se a gente tem o paciente... Deixa eu voltar. O paciente sem fístula, a posição ideal já é o Trendelenburg. Por quê? Em Trendelenburg, a cabeça mais abaixada em relação ao corpo, eu vou ter a atuação da gravidade me ajudando aí na drenagem dessa saliva excessiva. Então, pode ser mantido dessa forma. Outra coisa muito importante, até que seja feita a cirurgia e depois, é a fisioterapia respiratória. Deve ser feita constante, tanto para melhorar a parte pulmonar, quanto para ajudar na aspiração. Na aspiração traqueal mesmo e na aspiração desse coto esofágico. Às vezes essa sonda do pulmão não funciona direito, eu preciso da fisioterapia estar persistente ali 24 horas perto desse paciente e atuando para evitar um estrago maior nesse pulmão e deixar esse paciente o mais redondo possível para a cirurgia. Precisa de acesso intravenoso, obviamente, é um paciente grave que pode complicar a qualquer momento, então precisa de acesso e monitorização de sinais vitais. Exames laboratoriais, são feitos exames de rotina do recém-nascido e exames já pré-operatórios, já devem ser colhidos, coagulograma, hemograma, função renal, função hepática, bioquímica, isso. Alguns pacientes podem se apresentar com dificuldade respiratória e necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. E, idealmente, sempre a gente tem que fazer os exames complementares para investigar as anomalias associadas nos pacientes com atrosia de esôfago. Pelo menos, a gente tem que fazer um ecocardiograma e um ultrassom de abdômen antes da gente fazer a cirurgia do esôfago desse paciente. Porque ele pode ter alguma outra anomalia mais grave que necessita de atendimento, de tratamento mais urgente do que a atresia de esôfago. Se eu levar ele para uma cirurgia de correção de atresia de esôfago, que é uma cirurgia longa, uma cirurgia difícil, ele pode descompensar na mesa e ir a óbito. Então, sempre investigar as anomalias que possam existir.
O tratamento cirúrgico agora, eu compensei, eu fiz toda essa parte do manejo pré-operatório, aí eu vou para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele não é uma urgência, mas ele deve ser feito o mais precoce possível, por 2 motivos. Primeiro, eu tenho que dar uma via de alimentação para esse paciente. O esôfago, ele não está se comunicando, não tem como eu alimentar esse bebê de outra forma que não seja parenteral, que não é o ideal. Então, eu preciso garantir uma via de alimentação. E a segunda coisa é que eu preciso proteger esse pulmão. Na maioria dos casos, eu tenho aquela fístula distal que vai estar refluindo conteúdo ácido do estômago e pode estar causando pneumonia, agredindo aquele pulmão continuamente. Então, quanto antes eu entrar e ligar aquela fístula traqueosofágica, melhor para esse paciente. Aqui é só um esquema básico da cirurgia, eu vou explicar melhor, mas assim, quando a cirurgia é aberta, ela é feita uma toracotomia posterior, posterolateral, e basicamente eu tenho um coto superior, um coto inferior, eu tenho que juntar os dois, fazendo anastomose, e aqui onde estava a fístula na traqueia, eu vou separar aquela fístula e fechar a comunicação com a traqueia. O tratamento também eu dividi de acordo com os tipos. Acho que vai ficar mais fácil também para a gente poder entender. Então, primeiro, atresia de dor com a fístula distal, o tipo mais comum, tipo C de grossa. A maioria desses casos, eles vão ter uma distância pequena entre os cotos do esôfago, o coto proximal com o cego e o coto distal que está ligado com a fístula. Uma distância pequena que a gente fala é até 2,5 centímetros. Essa distância permite que a gente consiga fazer uma anastomose primária desse esôfago. E aí, idealmente, qual que é a cirurgia a ser feita? É a esofagoplastia com anastomose primária. Pode ser feita tanto por toracostomia posterolateral ou videotoracoscopia, com material adequado para recém-nascido. A gente consegue fazer já isso hoje com facilidade. Alguns casos, essa distância entre os cotos e os esôfago são um pouquinho mais distantes, maior que 2,5 centímetros. Aí, a gente tem 2 opções. Dependendo da distância, se não for muito longo, a gente tem algumas manobras que a gente pode fazer, tentar dissecar um pouco mais do corpo do esôfago, tracionar um pouco mais para poder chegar e fazer a anastomose primária, ou então, quando a gente vê que não vai chegar ou que vai ficar muito tenso, a gente opta por fazer uma cirurgia retardada, a cirurgia definitiva. E nesse momento a gente vai simplesmente ligar a fístula traqueosofágica e fazer a gastrostomia para garantir a via de alimentação daquele paciente. Eu vou falar mais dessa opção de cirurgia aqui retardada mais para frente. Aqui um esquema com desenho para tentar explicar um pouquinho da cirurgia da atresia com a fístula distal. Então, aqui a gente vai encontrar, vamos lá, aqui, essa veiazinha que atravessa aqui, ó, é a veia ásicos. A gente tem a traqueia passando aqui atrás, o esôfago, o coto proximal desenhadinho aqui, o coto distal aqui, e aqui ele subindo do lado da traqueia é fazendo a fístula. Então, a gente vê que a veia ásicos, ela passa aqui, ó, na frente, geralmente, do coto distal, e na maioria das vezes, ela precisa ser ligada. Então, aqui ela já está até com o fio passado aqui por ela, a gente amarra e secciona para a gente ter uma maior visão, uma maior facilidade para trabalhar com esse esôfago ali atrás. Depois que eu liguei a ásicos, aqui ela já ligadinha, eu vou dissecar e tentar isolar aqui esse esôfago distal, aproximando o máximo que eu puder aqui do encontro da fístula com a traqueia, a entrada da fístula com a traqueia. E aqui, então, eu vou ressecar essa fístula, amarrando, né? Eu posso fazer um ponto transfixante, pegando lá próximo da traqueia e um pouco mais do lado de cá, eu conseguindo fazer uma secção entre os dois. Ou posso fazer esse outro ponto aqui, que eu vou passar um ponto de reparo no esôfago distal e vou, à medida que eu for seccionando a fístula aqui na traqueia, eu já vou fechando o orifício de entrada dela na traqueia. Eu preciso fechar totalmente esse orifício para não ficar vazando, né, obviamente.
e eu tenho que deixar o mínimo possível de tecido esofágico ou de fístula para cá. Então, essa secção tem que ser bem junto da parede da traqueia para evitar formar divertículo, para evitar de abrir esses pontos e refazer a fístula. E outra coisa importante é isso, a gente precisa seccionar. Se eu só ligo essa fístula, a chance dela refistulizar ou recanalizar é muito grande. Então, sempre seccionar ela para a gente ter maior chance de sucesso. Depois de seccionada, a gente vai para a anastomose do esôfago em si. Tem que ter cuidado. Geralmente, a gente tem que dissecar bem aqui em volta do esôfago proximal. A gente pede para o anestesista passar uma sonda nasogástrica e dar uma cutucadinha aqui para a gente identificar bem onde está chegando esse coto esofágico proximal. A gente seca ele, mas bem próximo da parede para não ter lesão de vaso ou de nervo próximo. O coto distal, a gente não pode secar muito, porque geralmente ele é mais fino, ele é mais do que a parede, mais delicada, e uma vascularização mais pobre. Então, a gente não disseca muito, a gente libera ele um pouquinho só aqui da lateral da traqueia e tudo que ele conseguisse chegar, mas sem dissecar muita coisa. Conseguiu aproximar os dois, a gente faz esses pontos de parede posterior, que está aqui atrás, já para aproximar, né, e ver até o grau de tensão. Depois de feito esses pontos de parede posterior, o anestesista passa uma sonda transanastomótica, pode ser uma sonda interal ou uma sonda de silicone, geralmente número 6 ou número 8, não pode ser uma sonda muito grossa, é uma sonda para manter o pertuito, para evitar que você feche essa luz na hora de dar os pontos da parede anterior, e é uma forma de alimentação interal precoce desse paciente também. Então, passa essa sonda e já fixa a sonda. E aí, logo em seguida, eu termino de fechar esse esôfago com os pontos de parede anterior. Geralmente, 8 a 10 pontos no total bastam para fazer a anastomose do esôfago. E o resultado final vai ser esse aqui, ó. A gente tem o esôfago aqui já com anastomose. O esôfago com anastomose feita aqui, a veia asa desligar, a traqueia fechadinha, com o orifício da traqueia ali onde a fístula entrava também já fechado. Atresia de esôfago sem fístula. O tratamento vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Nesse caso, como eu mostrei lá na primeira foto lá da classificação, geralmente a distância entre os pontos é mais longa do que da atresia com fístula. A fístula, ela meio que puxa e mantém aquele corpo distal do esôfago presente ali, né? E a gente acaba conseguindo fazer a anastomose com mais frequência nesses casos. Quando não tem essa fístula, esse corpo se solta e meio que se perde. Então, fica um long gap, que a gente chama. E aí, nesses casos, a gente não faz a anastomose primária, está indicada em realização da gastrostomia precoce para via alimentar e a cirurgia esofágica retardada. Como não tem fístula, eu não preciso entrar no tórax e ligar a fístula, ela não existe. Então, a cirurgia nesses casos, eu vi lá, é atresia do esôfago sem fístula, eu vou entrar via abdominal, eu faço gastrostomia e eu espero um tempo para fazer a cirurgia de esôfago, anastomose ou substituição. E por que eu espero? Porque esse esôfago cresce, esse corpo esofágico cresce. Então, eu vou medir o comprimento desse gap aí na primeira cirurgia, nessa cirurgia da gastrostomia. A gente pode fazer isso passando uma sonda pelo corpo proximal, pode ser a sonda uretral mesmo, ou alguma outra sonda metálica, e a gente passa pela gastrostomia que a gente acabou de fazer, pegando o corpo distal, a gente aproxima os dois, o máximo que a gente consegue, e faz um raio-x. Nisso, a gente consegue medir a distância entre esses dois corpos de esôfago. A gente tem que fazer isso nessa primeira cirurgia, e depois a gente vai repetindo de tempos em tempos, cada serviço faz de um jeito. Tem serviço que faz mensal, tem serviço que faz trimestral, e tem serviço que faz de 6 em 6 meses, para ver a velocidade de crescimento desse esôfago e para a gente sentir quando que ele vai estar próximo o suficiente do corpo distal
que dê para eu abordar aquele tórax e fazer a anastomose primária. Nesse meio tempo, enquanto eu espero esse esôfago crescer, qual que é o problema? É aquele problema da produção da saliva, que não tem para onde ir, aquele bebê vai voltando e pode sufocando porque entrando na traqueia. Às vezes a gente mantém esse paciente internado quando espera a cirurgia, às vezes a gente consegue mandar para casa com a sondinha, com aspiração, a família orientada, mantendo a aspiração, às vezes até o bebê aprende até a cuspir, a soltar aquela saliva. Muitas vezes eles não se adaptam, nem a família à aspiração, nem o bebê àquela saliva excessiva, e acaba fazendo pneumonias de repetição nesse curto período aí que a gente espera o esôfago crescer. Se acontecer isso de pneumonia, 2 vezes já é o suficiente, geralmente, para a gente indicar. A gente precisa fazer uma esofagostomia cervical. O que é isso? A gente vai pegar o esôfago proximal, que acabava no fundo cérebro, e vai ter que fazer uma abertura dele para a região cervical, para a simples drenagem de saliva. Quando eu faço isso, os pacientes melhoram muito sintomas, né? Eles não vão fazer mais pneumonia, eles não vão mais ter sufocação, mas eu tenho um lado ruim que eu fixo o esôfago aqui na parede e eu diminuo um pouco a velocidade de crescimento desse esôfago. E às vezes isso vai me impossibilitar de fazer anastomose mais para frente. Então a gente evita ao máximo fazer esofagostomia, desde que aquela criança suporte não ter esofagostomia. Mas tendo indicação a criança apresentando pneumonia, é preciso fazer. E aí, se não for possível fazer anastomose primária, porque esses pontos permanecem muito longe depois dessa avaliação nesse tempo aí de 6 meses, geralmente, a gente vai partir para a cirurgia de substituição esofágica, que pode ser feita com transposição gástrica ou esôfago-coloplastia. Então, a gente pode subir um pedaço do estômago, a gente libera os vasos dele, acaba fazendo uma subida menos invasiva, vamos pensar assim, uma transposição gástrica, ou o esôfago-coloplastia é pegar um pedaço do colo mesmo e fazer essa subida ali com um tempo cirúrgico muito maior, porque eu vou ter que mexer em abdômen, eu vou ter que fazer anastomose intestinal também, trazer aquele pedaço de colo para substituir aquele espaço do esôfago que ficou faltando, né, entre os dois pontos esofágicos. Aqui a foto só das medidas desse gap entre os cotos. Um exemplo, aqui então, passou uma sonda metálica no coto proximal e essa aqui é passada pela gastrostomia. A gente posiciona as duas ali o mais próximo que a gente consegue e faz esse raio-x. Então, vendo aqui, a gente tem o quê? 1, 2, 3,5 corpos vertebrais, que estão muito longe. A gente não consegue fazer anastomose geralmente nesses pacientes. Então, foi optado por esperar, fez a gastrostomia, esperou, repetiu com 3 meses essa medida. E foi isso aqui, olha o quanto já cresceu esse esôfago proximal, a distância entre os dois pontos ficou um corpo vertebral só, isso mais do que suficiente para fazer cirurgia. Aí sim já foi indicada a anastomose primária, a toracotomia ou videotoracoscopia com anastomose primária. No caso das fístulas traqueoesofágicas sem atresia, ou a fístula em H, são crianças maiores, como eu falei, o diagnóstico é mais tardio, e o que tem que ser feito é a ligadura dessa fístula e secção da mesma. É uma cirurgia bem mais simples e bem de menor porte do que a dos outros tipos, e ela pode ser feita tanto por uma cervicotomia quanto por toracotomia ou videotoracoscopia. Vai depender da altura dessa fístula. Então, você identificou uma fístula mais alta, região cervical, vai ter que ser por cervicotomia para você acessar. Se for mais baixo, aí depende da experiência do serviço, sendo por via aberta ou laparoscópica. E para identificar essa fístula, então, a localização dela, eu falei antes de fazer lá a broncoscopia, esofagoscopia, e outra coisa que ajuda a gente é, logo antes da cirurgia, passar uma sonda nasogástrica
e um catéter ureteral ou de Fogarty por broncoscopia de novo pela traqueia, você passa ela, entra esse catéter na fístula e sai no esôfago. Aí você consegue identificar mais no tato durante a cirurgia onde está essa fístula e fazer ligadura de secção. Às vezes pode ser difícil, às vezes você não consegue cateterizar essa fístula, você vai fazer o teste de novo com azul de metileno, mas identifica e termina a cirurgia de forma bem mais tranquila, vamos dizer assim, né? Do que os outros tipos de produto. Você precisa mexer com uma famosa hemorrágica, com pontos distantes, né? E que acaba sendo bem mais complicado. Um resumo aqui que a gente colocou como atresia de esôfago sem fístula, qual que seria o conduto? Então, inicialmente, de cara, gastrostomia, porque esses pacientes, a grande maioria, é long gap. Fez a gastrostomia, você avalia o comprimento do segmento esofágico com aquele raio-x com as sondas metálicas. Se é um gap menos que 2 vértebras, pode tentar já a anastomose primária com as manobras cirúrgicas já para diminuir a tensão, mas geralmente nem precisa, menos de 2 vértebras não vai ficar tenso. Você já pode fazer isso no mesmo momento cirúrgico. Se você vê um gap entre 2 a 4 vértebras, aí já é ideal fazer a cirurgia retardada, reavaliar mensalmente até os 3 meses. Ou alguns cirurgiões preferem tentar fazer anastomose, mesmo com tensão, fazendo manobras, mas isso não é o mais indicado. O ideal é você esperar alguns meses e fazer anastomose sem tensão mais para frente. Se for um gap com mais de 4 vértebras de distância ali, você também vai fazer só a gastrostomia, vai reavaliar até os 3 meses de idade. Se o crescimento não foi bom nesse período, você pode fazer anastomose, tentar fazer anastomose primária com manobras, mas a chance de sucesso é muito pequena. E, geralmente, aí vai estar indicado fazer esofagostomia cervical para a programação da cirurgia de substituição logo mais para frente. Se você identificou logo lá na primeira cirurgia da gastrostomia um ponto esofágico inferior ou distal ausente ou abdominal, que pode acontecer, você entra no tórax, você nem vê esse ponto distal, ou pela própria medida da sonda, né, que no caso acontece, você vê aquela medida que está abaixo do diafragma, aí não tem nem dúvida, você não vai conseguir fazer a anastomose primária em tempo algum, nem esperando um ano para medir esse paciente de novo. Então, você já faz a esofagostomia cervical para evitar aquelas complicações de pneumonia de expiração e já programa a substituição esofágica desse paciente mais para frente. Já pode ser feito a partir de 6 meses de idade, mas aí depende de cada serviço qual vai ser o melhor momento para ser realizado. Aí vai ser feita a transposição gástrica ou esofagocoloplastia. No tratamento cirúrgico é mais ou menos isso. Agora, alguns cuidados pós-operatórios são essenciais para o sucesso da cirurgia. Tem algumas coisas que, se não forem feitas depois desse paciente no UTI neonatal, estraga a cirurgia completamente. Completamente. Abre todos os pontos, é como se não tivesse feito nada, ou pior, você vai ter um esôfago aberto numa cavidade torácica. Então, o cuidado pós-operatório tem que ser seguido fielmente e passado isso para a equipe de UTI neonatal, já que o cirurgião pediátrico não fica ali avaliando esse paciente 24 horas por dia. Então, o que a gente tem que ter? Primeiro, a gente mantém em dieta zero via oral esse paciente até, pelo menos, realizar o esofagograma, que eu vou falar mais para frente, geralmente realizado por volta de 5 a 7 dias. A gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de aspirar a orofaringe. Por quê? Como agora a sonda vai passar, na hora que eles aspiram aquele esôfago, né, tirar a secreção, tirar a saliva, ele pode passar e cutucar, atingir a área da anastomose. Então, às vezes, o ideal seria, durante a cirurgia, você já pedir um anestesista para medir a distância do seu ponto de anastomose até a região da boca, do nariz do paciente, ver quantos centímetros que vai dar e avisar lá no UTI neonatal que aquilo é o máximo que você pode introduzir na hora da aspiração. Mais do que isso,
tem risco de você bater na anastomose e romper aqueles pontos. Outra indicação, pacientes que têm anastomose que ficou um pouquinho tensa, tinha uma distância maior entre os pontos, o ideal é manter aquele paciente sedado, pluralizado, intubado. A literatura fala até 5 dias, mas aí vai depender de caso a caso, da tensão que você sentiu na anastomose. Às vezes a gente deixa 3 dias, mas pode deixar até 5 dias. Indica-se também a flexão do pescoço para o lado direito, porque isso vai deixar o esôfago mais relaxado e diminuir a tensão, diminuir o risco de abrir aqueles pontos. Então, paciente com o rosto fletido para a direita, sedado, pluralizado, intubado, 3 a 5 dias. Tem que ser mantidas medidas anti-refluxo, e aí são medidas comportamentais, tanto de elevação de cabeceira, quanto medidas medicamentosas. Esse paciente tem uma propensão grande a desenvolver doença do refluxo gastroesofágico e o retorno de conteúdo ácido na anastomose pode causar estenose. Então, a gente tem que evitar ao máximo secreção ácida na presença da anastomose. Alguns bebês, principalmente bebês prematuros, com doença pulmonar, bebês cardiopatas ou que têm uma tensão maior da anastomose, vão necessitar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, às vezes, por mais tempo no pós-operatório. Isso não é fixo para todos os bebês. Vão ser avaliados caso a caso, então esses bebês têm maior chance de precisar se manter em ventilação mecânica e intubação orotraqueal. A gente tem que manter uma nutrição parenteral total para esses pacientes até que se consiga uma alimentação oral adequada. Esse paciente precisa estar nutrido para ele cicatrizar a anastomose. Se eu deixo ele em dieta zero, em jejum total, inclusive de parenteral, até eu conseguir manter uma enteral total, isso pode ser catastrófico. Então, operou, assim que ele tiver condições clínicas, iniciar com a nutrição parenteral. Antibiótico terapia tem que ser mantida por pelo menos 5 dias. Se ocorrer desse paciente estubar acidental ou estubou e ele faliu, vai precisar ser entubado, isso tem que ser feito com muito cuidado. A gente tem que evitar ao máximo a reintubação. Por quê? Primeiro, você faz uma hiperextensão do pescoço, que pode aumentar a tensão na sua anastomose, e tem o risco de você não acertar a intubação, intubar esôfago e, mais uma vez, chegar lá para ficar na anastomose e o risco de ter descença dos seus pontos. O raio-x, como eu falei lá no início, né, o esofagograma ou o RED, que é o raio-x contrastado do esôfago e também do veneno, ele deve ser realizado por volta de 5 a 7 dias. E o que a gente vai ver nisso? A gente vai ver a passagem do contraste pelo esôfago anastomosado. A gente pode identificar a presença de uma estenose, se tiver. A gente pode identificar uma decência daquela anastomose, a gente vai ter vazamento daquele contraste, identificar se isso é pequeno ou se é grande. A gente pode ver a presença do refluxo, que é um exame extremamente importante. E sendo um exame normal, ou pelo menos com uma estenose pequena, não viu descência, o contraste passou, a gente tem autorização aqui nesses 5 dias, a partir de 5 dias, retirar aquela sonda que a gente deixou transanastomose e começar a dieta oral para esse paciente. O quanto antes a gente começa a dieta oral para ele, melhor, porque menor é a chance de fazer estenose na área da anastomose. E a programação, idealmente, é fazer uma endoscopia por volta de 30 dias de pós-operatório desses pacientes. Não é todo serviço que dispõe de endoscopista neonatal, mas, se disponível, é ideal fazer. Nessa endoscopia, ele vai avaliar a área da anastomose, vai avaliar a estenose. Se tiver uma estenose importante, ele já pode tratar com dilatação. Ver a presença de refluxo, já pode monitorizar o tratamento. Então, é importante, se disponível, fazer essa endoscopia com 30 dias. Falando um pouquinho agora, tratou, a gente tem algumas complicações pós-operatórias, que são inerentes da habilidade do cirurgião,
vão pela própria doença mesmo. A gente tem estenose da anastomose, que acontece em 10 a 20% dos casos, e que, como eu falei, o tratamento inicial vai ser com dilatação esofágica via endoscópica. Essa estenose, ela é diagnosticada na presença de sintomas, então aquele paciente, a mãe vai relatar que está com dificuldade para deglutir, ou está tendo tosse, ou está tendo aspiração, ou está tendo impactação de corpo estranho na área da anastomose, e vai ser identificada na endoscopia de 30 dias. Sendo identificada, ele começa o tratamento de dilatação com balão, geralmente, e dependendo do grau da estenose, aquilo vai ser programado de ser repetido semanalmente ou mensalmente, aí vai depender de cada paciente. Outra complicação que a gente tem é a tracomalácia, que existe em 10 a 15% dos casos, vai se apresentar com tosse ou pneumonia de repetição, cianose, bradicardia, apneia, e vai estar relacionado a tosse, alimentação ou ao choro. Tem que sempre pensar no diagnóstico diferencial da refistulização. São aqueles casos que eu falei que às vezes você só liga a fístula e ela forma o perfil de novo. Os sintomas são muito semelhantes à tracomalácia, então você precisa pensar nesse diagnóstico diferencial. Da tracomalácia, a gente pode ter uma conduta expectante nos casos mais leves, e ele pode ter uma melhora com o tempo, e nos casos mais graves pode ser necessária a cirurgia. Outra complicação que a gente tem é a fístula traqueosofágica recorrente, que acontece em 3 a 14% dos casos. A clínica é pneumonia de repetição, tosse, sufocação, cianose nas alimentações, e o tratamento tem que ser cirúrgico por via aberta ou por via endoscópica. Uma outra complicação temida é a deiscência de anastomose, que acontece em 5 a 15% dos casos. Se é uma deiscência pequena, a gente vai geralmente identificar naquele esofagograma, naquele exame contrastado de raio-x com 5 a 7 dias de pós-operatório. Se for uma deiscência pequena, o paciente mantém estável, o paciente está drenado, né, um dreno de tórax, você pode manter um tratamento conservador e observar aquele paciente, porque aquela deiscência ela pode cicatrizar espontaneamente sem necessidade de tratamento cirúrgico. Agora, se for uma deiscência maior da anastomose, ela abriu quase inteira, estava havendo muito contraste no exame, geralmente essas deiscências são mais precoces, acontecem em 24 a 72 horas, o tratamento é cirúrgico sempre, você vai fazer toracotomia, vai suturar aquele corpo inferior, fazer esofagotomia cervical e gastrostomia. Por quê? Porque geralmente esses pacientes já estão graves, em estado geral pior, com pneumotórax hipertensivo, com mediastinite, então você tem que fazer o mínimo na cirurgia para salvar vidas. Agora, se for uma deiscência grande, mas muito precoce, diagnosticada ali nas primeiras 24 horas, e o paciente ainda estiver estável, talvez pode ser feita a reanastomose, mas isso tem que ser muito bem pensado e analisado antes, porque geralmente eles estão mais graves mesmo, e a cirurgia indicada é o fechamento do corpo inferior, gastrostomia e esofagostomia. Eu falei já também que esses pacientes com resíduo, grande parte vai ter associação com refluxo gastroesofágico, chega a 30 a 60% dos casos. Então, eles sempre têm que ter um tratamento de refluxo iniciado no pós-operatório e mantido pelo menos por um tempo de pós-operatório até a avaliação da gastro mesmo, né? Que geralmente a maioria deles vão ser tratados apenas clinicamente, mas 30% vão requerer cirurgia de, por exemplo, refluxo, a purificatura, geralmente a Nissen que a gente faz. E é isso que eu tinha para falar, então, sobre a atresia de esôfago. Quero agradecer mais uma vez, e quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode me contactar, eu estou disponível e disposta a ajudar.